Olá, meu amigo e amiga. Lendo os comentários aqui no nosso portal do José, dá para perceber que a maior parte das pessoas que estão antenadas com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e fora do nosso país estão tendo momentos de muitas satisfações e divertimentos com o que anda acontecendo com essas estranhas criaturas que habitam esse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. E não é para menos, né? Essas criaturas passaram esses últimos tempos atuando contra a nossa sanidade mental, a nossa paz de espírito, a paz social. Com o comportamento que eles tiveram no período da pandemia, eles ajudaram a matar muitas pessoas aqui no Brasil e nós não podemos esquecer e perdoar isso jamais. Temos que sempre cobrar a justiça em relação a isso que aconteceu. E como se isso tudo não bastasse, eles ainda tentaram destruir a nossa democracia, a base da nossa sociedade, né, o Estado brasileiro. Eles ainda continuam, algumas dessas criaturas, tentando infernizar ainda a nossa paz social, mas quanto mais eles fazem isso, mais eles quebram a cara, mais eles são humilhados, são ridicularizados e expostos. O abismo em que eles estão agora está irreversível. Eu vou colocar aqui para vocês algumas cenas, trazer mais algumas avaliações e algumas projeções que não são apenas projeções aqui no nosso portal, não. Muitas pessoas estão analisando os fatos que vão acontecer aqui no nosso país, situações que irão acontecer, convergindo aqui com muita coisa que eu tenho falado aqui com vocês durante esses últimos anos aqui no nosso portal. Bom, antes de entrar nos nossos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Eu coloco sempre os primeiros links, né, os links no nosso primeiro comentário aqui no nosso portal do José, tá legal? Então você que é muito bem-vindo e vamos seguir em frente. Gente, tem uma coluna de hoje da Eliane Cantanhede que sintetiza muito algumas coisas que é o senso comum do jornalismo, dos analistas aqui no nosso país. O título da coluna dela é Trump cai na real e aposta que Estados Unidos e Brasil vão se dar muito bem com Lula, sem Bolsonaro. Quem vai se dar mal é o bolsonarismo, que está definhando nas ruas, perdendo força no Congresso e foi desmascarado mundo afora. Gente, o que será desse universo paralelo bolsonarista? Porque, como eu tenho dito aqui para vocês quase que diariamente, eles perderam o discurso. Eles não têm mais como pegar as pessoas e introjetar nessas pessoas medos de coisas que eles já diziam que iriam acontecer no passado e que não aconteceram. As profecias, né, que o Brasil viraria Cuba, viraria Venezuela, que nós teríamos aqui desagregação social, desemprego, inflação, enfim. Tudo aconteceu exatamente no sentido contrário. Nós estamos tendo uma situação, em relação a outras nações, de muita vantagem. O Brasil está tendo números muito importantes no aspecto social, no aspecto econômico, enfim. Então não dá para essa gente continuar com esse tipo de discurso. Eles estão desgastados. E o Bolsonaro já está na cadeia, né? Ele só não está na instalação final, mas ele já está sem a liberdade dele. Então, e não tem como reverter isso. Agora, no universo paralelo, o ridículo não para, né? Então essa coluna da Cantanhede vai nessa direção aqui. E aí diz o seguinte, o Trump na Casa Branca ontem, ele falou de uma forma muito amistosa, de uma forma muito tranquila, né? Mostrando até uma certa admiração, respeito pelo presidente do presidente do nosso país. E foi muito interessante. Vamos ver se dá para pegar aqui, vou colocar a legendinha até amarelo. Vamos lá. President, on today's call with Lula from Brazil, are you considering lowering tariffs after the call? Well, I had a great talk with the president of Brazil, who's a good man. I met him. Gente, como tem muitas pessoas aqui no nosso portal que têm deficiência visual, então é sempre muito importante eu também falar ou traduzir aquilo que Trump está falando. Então ele está dizendo o seguinte, eu conheci o Lula, na verdade, nas Nações Unidas. Actually, at the United Nations, I was going up to make a speech. Eu estava subindo para fazer um discurso e não tinha um teleprompter. I didn't have a teleprompter. I was walking up to my teleprompter. I said, Eu estava caminhando na direção do teleprompter e eu disse, sabe, eu não tenho um teleprompter. I don't have a teleprompter. But just before that, I met pouco antes disso, eu me encontrei com o presidente Lula e achei muito bom. President Lula. And I found him to be very good. I mean, we had a very good talk. Quero dizer, tivemos uma conversa muito boa, sei lá, por uns 2 minutos. About, 2 minutes.
And then I went up to make a speech. Então subi para fazer um discurso e fiquei surpreso ao ver. And I was surprised to see, how would you like that one, Doug? I've got every leader in the world sitting O que você acharia disso? Eu tinha todos os líderes do mundo sentados out ali. there. My teleprompter isn't Meu on. You know why, teleprompter não estava Daniel? ligado. Because Sabe por quê, Daniel? Porque foi uma armação. it was a rigged deal. O Trump está dizendo que desligaram lá as letrinhas dele, o teleprompter, né? Mas ele falou de improviso. Mas, felizmente, eu fiz um discurso melhor do que teria feito. But fortunately, I made a better speech Há than I controvérsia, né, senhor Trump? would have if I read it off a teleprompter, which is pretty easy Aliás, to se eu tivesse teleprompter, seria mais fácil. do. So it was quite a day. Então foi um grande dia, um dia importante. It was a big day, but we met and we liked each other, and yeah, we had a great conversation. Nós Yeah, tivemos uma ótima conversa, gostamos um do outro, né? we'll start doing business. E vamos fazer negócios, né? You're considering traveling E a repórter pergunta, você está considerando viajar ao Brasil para uma visita em algum momento? to Brazil for COP 30. At some point, I would, and Ele- he's going to come here. We talked about E it. ele pode vir aqui ou ir por lá Follow-up question on também. Israel. E aí vem pergunta sobre Israel, enfim. Mas, enfim, mostra aqui uma quebra de paradigmas, né? Porque não havia nenhum tipo de proximidade, a coisa estava muito complicada, sobretudo com o comportamento dessas criaturas, dos traidores da pátria, mas agora a coisa vai ter um outro patamar, né? Ou vai ser colocado em outro patamar. No entanto, essa gente da extrema-direita continua com essa. O Dudu Bananinha, o discurso de todos eles é esse, né? Sobre Trump e Lula, Eduardo Bolsonaro diz que Marco Rubio não vai cair na conversa mole. Dudu Bananinha, vamos esclarecer algumas coisas. O Marco Rubio, ele não conversará com o Lula. Ele não conversará com o Lula. Eles não terão essa conversa. A conversa de Lula é com Trump. Agora, foi designado ali um grupo de pessoas de alto nível para tratarem de alguns assuntos. Agora, o que o Marco Rubio vai fazer? Ele vai conversar, por exemplo, com Alckmin. Ele vai chegar lá com Alckmin para conversar sobre algumas coisas objetivas e, de repente, ele vai dizer: haha, eu não sou o Marco Rubio, eu sou o Drácula. Só se for isso, né? Para ser a carta na manga, não cair na conversa mole. Então, o que está na cabeça dessas pessoas? O que eles acham que pode acontecer? O Marapuca, então o Marco Rubio vai desdizer tudo aquilo que Trump está dizendo e o Trump não vai mais se encontrar com Lula, não vão conversar mais sobre nada. Então, gente, é muita viagem, mas, enfim. Por isso que eles estão passando ridículo. Eu entrei aqui no canal da Ana Paula Henkel, né? E aí me surpreendi que o ídolo dela aqui na página dela é o Ronald Reagan, né? É uma patriota lá, está nos Estados Unidos, né? Daí a gente vê esse tipo de avaliação aqui do UOL, da setorista Mariana Sanches, que está lá nos Estados Unidos. Aí ela ela traz esse tipo de informação para a gente aqui. Vamos lá. Tentando encontrar alguma maneira de salvar o seu próprio discurso, e nessa o que eles estão vendo e como estão falando sobre o que está acontecendo é na ideia de dizer que o Marco Rubio vai ser um cavalo de Troia nessa negociação entre Trump e Lula. Por que um cavalo de Troia? É aquele que vai entrar para supostamente intermediar, mas que no fim vai atrapalhar qualquer negociação. Mas como são inteligentes esses bolsonaristas, né? Então eles já estão avisando que é um cavalo de Troia. Vocês conseguem imaginar, gente, a história de Troia, né? A história é escrita por Homero, né? Homero, enfim, os espartanos estavam querendo conquistar Troia, que estava ali 9 anos, inexpugnável. Eles queriam resgatar a Helena, que tinha sido sequestrada, que era mulher de Menelau. Estou até me lembrando aqui da mitologia grega, né? Daquele quadro do Agildo Ribeiro, né? Mas era mais ou menos isso. E para fazer isso eles colocaram um grande cavalo, uma grande engenhoca cheio de soldados dentro, né? Então, você imagina só essa história? Chega lá em Troia, naqueles tempos, os espartanos encostam ali o cavalo de Troia e dizem lá para os troianos que estão lá dentro, né? Olha aqui, estamos trazendo um presente para vocês, um presente de grego, porque os espartanos eram gregos, né? Estamos trazendo um presente de grego para vocês. Não vamos falar, tá? Mas está cheio de soldado aqui dentro. Então é mais ou menos isso que o Little Banana, o Banana Boy, os Bananas Boys, né? Estão querendo insinuar, né? Gente, é uma coisa patética, uma coisa bizarra. E aí o que está acontecendo com a extrema-direita? Eles estão tão esvaziados que o Malafaia, que nos vídeos religiosos tem alguma audiência, mas os vídeos políticos sempre têm uma audiência um pouquinho melhor,
Tá num arraso total. Depois de 10 horas o vídeo dele, 8 horas, estava com 9 mil visualizações, ele convocando aqui para esse troço aqui, né? Anistia já por Justiça e Liberdade, 7 de outubro, às 16 horas, em frente à Catedral de Brasília. Isso aqui é uma espécie de funeral, né? É funeral ali do moribundo, funeral político de Bolsonaro, mas que a gente poderia chamar também de uma espécie de micareta da terra plana, né? Porque, enfim, o que sobra para essas criaturas? Se não passarem mais ridículo, passarem mais situações humilhantes. E aí, como eu disse para vocês um pouquinho mais cedo, né, na abertura do nosso encontro, o discurso dessa gente já está completamente perdido, eles não têm o que fazer. Eles estão torcendo por um milagre cataclismático aqui no Brasil, um milagre às avessas, né? Que nós tenhamos aqui um tsunami, uma crise social, uma crise econômica gigantesca, que o Lula perca completamente qualquer tipo de prestígio para eles terem algum tipo de viabilidade eleitoral para tentar implementar no nosso país tudo aquilo que está na insanidade da cabeça dessas criaturas. Mas não está dando nada certo, gente. Não está dando nada certo. E aí a pergunta que não quer calar, o que irá acontecer primeiro? Papuda para Bolsonaro ou encontro de Lula com Trump? Bom, a ordem dos fatores não vai alterar absolutamente nada. Não será um encontro de Lula com Trump que modificará qualquer coisa em relação à prisão de Bolsonaro, e a prisão de Bolsonaro também não alterará absolutamente nada na relação entre Brasil e os Estados Unidos, além das coisas que estão acontecendo agora. Porque existem algumas questões que estão fora dessa negociação. O governo brasileiro, o presidente Lula, Alckmin, todo mundo, ninguém vai discutir alguma coisa relacionada ao processo de Bolsonaro. Ninguém vai discutir algum resvalo, alguma renúncia à soberania nacional. Ninguém vai abrir mão das nossas leis para favorecer qualquer tipo de organismo ou interesse dos Estados Unidos. Então, gente, a coisa está num outro patamar, o desgaste para essa gente está muito grande, a desmoralização está pior para eles, e eu tenho certeza que você, no seu íntimo, você está dando algumas risadinhas, você está tendo alguma satisfação. E, de um certo modo, você está se sentindo até um pouco vingado, né? De tantas coisas que aconteceram contra todos nós aqui no Brasil. E aí, gente, eu queria compartilhar aqui com vocês algo muito interessante. Eu disse para vocês que eu irei para o México, que eu estou estudando as coisas que estão acontecendo lá. E é muito legal ir, né, ao país. E aí é o seguinte, eu recebi aqui um vídeo de algo que aconteceu há 2 semanas atrás e eu não estava sabendo. Os mexicanos, gente, esse povo é um povo que tem que ser estudado, hein? Eles fizeram uma manifestação com 200 mil pessoas lá na Praça de Zócalo pela Palestina Livre. É impressionante. Gente, olha só, vou trazer aqui essa cena para vocês aqui. Observem só, eu conheço a praça é um negócio gigantesco, né? Mas observem aqui. Palestina Livre, né? Muito interessante. Depois tem uma cena do menininho gritando Palestina Livre também. Muito bacana. Muitas bandeiras da Palestina. Vejam só. Vocês vejam como é que são as coisas, né? Essas imagens estão na TV Al Jazeera. Porque a grande mídia não informa isso, né? Coisa muito interessante. Olha que povaréu, gente. Gente, olha, esse país precisa ser mais estudado. As coisas que estão acontecendo lá são coisas muito interessantes, né? E com essa cena final, eu termino o nosso Portal do José de agora e a gente volta mais tarde que tem coisas andando e as filas não estão parando, né? Muito obrigado por você estar aqui no nosso portal, tá legal, gente? Um grande abraço, tchau!